Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um bate-papo com a empresa e hoje nós vamos receber a Positivo Tecnologia. Vamos conversar um pouco com o Luiz Palhares, ele que é diretor de Relações com Investidores da Positivo, para explicar um pouco para a gente, um pouco do momento da empresa, as suas avenidas de crescimento e falar quais são as perspectivas para os próximos anos. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês na EQI. Boa, obrigado pelo seu tempo. Mas antes da gente passar para as perguntas sobre a empresa, eu queria entender um pouco, conta para a gente ficar na mesma página, quem é Luiz Palhares, quanto tempo você tem de empresa e dá um panorama geral sobre a empresa e como que ela ganha dinheiro entre seus segmentos. Claro, é uma ótima pergunta. Bom, eu tenho quase 2 anos de Positivo. Vim de uma empresa grande do setor de consumo e acho que o que me trouxe aqui para a oportunidade da Positivo, bom, primeiro eu vivo em São Paulo e sou curitibano, mas saí de Curitiba em 2003 e é uma empresa curitibana com repercussão nacional, então tem um pouquinho daquele orgulho de deixa eu contribuir aqui com uma empresa de onde eu venho, eu trabalhei fora, trabalhei no exterior por vários anos. Nos últimos 10, 11 anos eu trabalhei no grupo Natura & Co, que era Natura e virou Natura & Co, e vim para Positivo para um desafio novo, de amadurecer e avançar essa frente de relacionamento com investidores, para que refletisse esse amadurecimento do negócio também, evolução do negócio da Positivo. Uma empresa que, para quem não acompanha, foi um dia uma empresa de varejo, que tem, acho que como um dos grandes méritos, democratizar o acesso à tecnologia no Brasil. Surgiu no momento em que não se produzia nada de computadores, por exemplo, no Brasil, e que teve uma trajetória muito forte no varejo, se consolidou como uma marca conhecida por 10 em 10 brasileiros hoje. Depois entrou em diferentes segmentos, em smartphones, em tablets, mas era uma empresa, alguns anos atrás, 70% varejo, 70% das vendas eram varejo, com um pedaço de vendas para instituições públicas, e hoje é um negócio completamente diferente. Então, acho que é isso que a gente deve explorar um pouquinho hoje, eu imagino, mas eu ao ter vindo para cá, olhando aqui as minhas competências, enfim, e o que eu fiz no passado, eu achei que seria uma grande oportunidade para ajudar essa empresa a comunicar melhor e engajar melhor os investidores sobre essa estratégia. O varejo é um negócio muito difícil, cíclico, e investidores buscam cada vez mais negócios de qualidade, que sejam sustentáveis em termos de receita, de rentabilidade, e que não tenham muita concentração ou dependência de um cliente ou de um setor e com perspectiva de continuar crescendo. Então, a tecnologia é algo que um segmento que se reinventa o tempo todo. O nosso foco em tecnologia é muito mais na parte do desenvolvimento do hardware. Nós somos um fabricante, mas nós desenvolvemos tecnologia. Nós temos um time fortíssimo de Android, talvez o maior da América Latina. E eu vi aqui a oportunidade de participar, surfar essa transformação. Eu entendi muito bem o momento em que a empresa está. Mudou bastante nos últimos 5 anos, se diversificou, migrou para o segmento... Migrou não, Ela introduziu um segmento de empresas, oferecendo produtos, desenvolvendo produtos dedicados para a empresa e passando a oferecer serviços e outras linhas de produtos também no segmento corporativo. Essa fatia Sim. Hoje já é mais ou menos 30% do negócio. Se você soma as vendas para empresas e vendas para instituições públicas, que são instituições também que têm as mesmas necessidades das empresas, a gente está falando de mais 70% de B2B. E eu falei antes que era uma empresa 70% varejo. Então aqui... E eu achei, olha só quanta coisa essa empresa está fazendo, e talvez muita gente ainda não saiba, mas se a gente lembrar, a Positivo está em todos os lugares. Hoje a Positivo está num PC, num celular, num equipamento de segurança eletrônica, num dispositivo, qualquer estabelecimento que você vá hoje e faça um pagamento com cartão, uma máquina de pagamento, grande chance daquela máquina ser nossa. Não vou falar nome de clientes aqui, mas os nomes mais quentes da atualidade hoje em máquinas de pagamento, a máquina é Positivo. Observe quando você aproxima o cartão, vai ter a marca da Positivo e também é um segmento que a gente está muito forte.
servidores, serviços, locação de equipamentos, essa parte de segurança eletrônica, plataformas educacionais. E eu pensei, bom, deixa eu participar disso, porque tem grandes possibilidades, a empresa realmente evoluiu, tem um time hoje de executivos excelentes, eu olhei os currículos dessas pessoas antes de vir para a empresa, então eu estou aqui para isso, eu quero surfar esse momento aqui de transformação do negócio, acho que tem muita coisa boa para vir aí pela frente, e eu achei que eu podia contribuir, então é por essa razão que eu estou aqui hoje. Muito bom, Luiz. E você falando, acaba já puxando aqui a minha segunda pergunta, você acabou passando em alguns pontos, né? Não sei se esse é um efeito Luiz Palhares também, mas a gente viu nos últimos anos um crescimento importante da empresa com melhora da rentabilidade. Isso é muito importante e acho que muito passa por essa estratégia de mudança do varejo para o B2B, algo mais perene, né? Previsível de receitas. E então eu queria que você voltasse também quais foram os principais fatores dessa mudança, né, que trouxe esse resultado e como manter esse ritmo de crescimento de margens daqui para frente. Claro, perfeito. Bom, nós tivemos os últimos anos, acho que foram incríveis assim em termos de números. Eu não estava aqui em 2022, né? Mas eu estava peguei o final do ano de 22, que foi incrível para a receita, e 23 foi um ano muito forte. Acho que os anos de 21 e 22, ali a empresa, se você olhar, o crescimento foi muito forte. 50% num ano versus 2020, 50% no 2022 versus 2021. 23 foi menor em receita. Mas é fácil explicar por quê. E o que melhorou, mas independente disso, né, esse crescimento todo veio justamente por causa da diversificação. Então você puxou alguns pontos importantes ali. Resiliência, perenidade. Em 2021 a gente ainda se beneficiou ali o consumo foi forte, né? Varejo foi muito forte. A nossa estratégia, desde que fizemos uma revisão em 2018, com 9 avenidas de crescimento, quase todas elas, talvez 8 das 9, são focadas no segmento corporativo. Mas varejo foi muito forte ali em parte de 20 e 21. As pessoas ficaram em casa, as empresas compraram notebooks para as pessoas trabalharem de casa, tablet, enfim. 22 já foi diferente. 22, o varejo sofreu muito, né? Em meados de 22 para frente, isso se estendeu até boa parte de 2023. E o nosso segmento de consumo caiu 50% a receita. Poderia ter sido uma tragédia se a gente tivesse 70% da receita vindo do varejo. Mas com vendas corporativas e projetos especiais, que a Positivo ganhou muito destaque com o desenvolvimento, produção e fornecimento de urnas eletrônicas. Esse é um projeto especial com alta capacidade de engenharia, que demanda logística, desenvolvimento, e que que também contribuiu para o nosso crescimento de receita nesses anos. Aí a gente entra o ano de 23... a gente percebe varejo sofrendo ainda em parte e o mercado corporativo também sendo impactado. Nossa receita não foi no mesmo patamar que o ano anterior, mas a rentabilidade cresceu, ajudada aqui pelo segmento corporativo, instituições públicas e projetos especiais. Enquanto isso, o varejo penando, né? Um martírio, margens lá embaixo. Então isso já mostra que essa diversificação ela nos permite ter oportunidades de crescimento e também oportunidades de rentabilidade. O melhor dos mundos é equilibrar as duas coisas, nem crescer tanto, mas crescer de forma mais sustentável e ter uma rentabilidade constante, né? Então qual é uma rentabilidade melhor de forma constante? Qual é o momento que a gente está hoje? Eu diria que nós entregamos um ano de 23 muito forte, mais em termos de rentabilidade do que receita. E aí se explica muito por essa dinâmica de... a gente teve em 2022 vendas para... Se 21 foi varejo, 22 vendas para instituições públicas, bateu um recorde histórico. A gente faturou 2,2 bi. Se você olha os anos de 2020 para trás, esse faturamento era 500 milhões. Mas foi também um ano atípico de compras por órgãos públicos, ano eleitoral, muito polarizado. 23 já foi num patamar menor, nosso faturamento foi 1.300 bi, então você vê que eu tenho um gap aqui. E os projetos especiais de urnas preencheram parte desse gap. Corporativo se mantendo ali bem, mas passando por algumas dificuldades, né?
E agora a gente entra o ano de 2024 com o seguinte cenário, né? Eu tive uma margem EBITDA muito forte em 2023, né? Foi nosso recorde histórico, aí, talvez, ou de muitos anos, pelo menos. O nosso lucro para o trimestre, no primeiro TRI de 24, foi o maior lucro para um primeiro trimestre. Foi ajudado ainda nesse primeiro TRI por um saldo remanescente de entrega de urnas. A gente faturou 250 milhões e agora o último edital que nós ganhamos de urnas foi entregue. Então não tem mais receita de urna para 2025, 24, 25 não sabemos. Tá? A gente estima que das urnas novas, né, do parque total do TSE, tem uma parte que são urnas mais antigas, né, com uma tecnologia de uma outra data, e segurança tem sido um quesito fundamental para o funcionamento das urnas e garantia de lisura das eleições. Esse ano a gente não vai ter, 2025 não sabemos. E agora eu acho que a empresa pode ser vista em 2024 de forma mais limpa, de forma mais fácil de entender, né? Os pedaços dos negócios ficam mais claros, você consegue ver melhor quanto é a parte de empresas, quanto é a parte de varejo, quanto é instituições públicas em patamares mais normalizados. Mas a gente tem um desafio. A mesma rentabilidade que a gente teve em 23, eu não devo conseguir repetir em 2024. Tá? Justamente por eu não ter esse 1 bilhão e 200 milhões que eu faturei de urnas em 2023. Não vou ter, tenho só 250 milhões. Isso, obviamente, puxou a rentabilidade. Mas o que nós queremos mostrar é que quando você olha o negócio de forma comparável, tirando o projeto especial, porque uma hora é urna, outra hora pode ser outro projeto, outros devices, a gente é capaz de desenvolver tecnologias de acordo com a demanda do cliente, né? Nós já fizemos a primeira máquina inteligente do mercado brasileiro, em 2018, para um grande adquirente. E depois tivemos o privilégio de fornecer para esse cliente, desenvolver o produto, e depois que passou o período de exclusividade, esse negócio passou a ser vendido para outros adquirentes. É um negócio hoje de 300, 400 milhões de reais, que são as máquinas POS inteligentes da Positivo. E que, lembrando, todos observem nos pontos dos estabelecimentos comerciais, a maquininha pode ser provavelmente uma máquina inteligente, né? Com a tela grande, que se conecta com o sistema, com estoques, que o garçom faz o pedido. Essa máquina é nossa. Mas como eu vinha dizendo, para 24 agora a gente tem um desafio. Esse projeto especial eu não tenho previsão, a não ser que eu ganhe outro. Eu não tenho uma urna para 2024, mas existem outros projetos que a empresa tem capacidade de buscar. É claro que o contrato tem que sair, a gente tem que ganhar, mas competência e capacidade de competir, de oferecer, de produzir, desenvolver, entregar, e coisas muito grandes. Mas a gente deu um guidance para esse ano que não contempla isso. Então a gente deu, a minha receita em 2023 foi 4,7 bi o faturamento. Para 2024 o guidance é de um faturamento entre 4 e 4,5. Ao longo do ano a gente pode revisar esse número, porque ainda não contempla a aquisição que a gente vai, eu imagino que a gente vai falar um pouquinho. Sim. Mas o meu desafio é manter uma rentabilidade que é estruturalmente maior do que ela foi antes desse período de transformação, de pandemia, em que as coisas ficaram um pouco desequilibradas e exacerbadas, né? Como eu disse, uma hora varejo, outra hora governo, mas tudo ali foi outlier. Então agora a gente mostra um ano mais limpo, mais estrutural, com a nossa receita toda recorrente e com uma rentabilidade que é estrutural do negócio e que tem, claro, oportunidades para ser melhor. A gente está buscando eficiências na forma de operar, na forma de trabalhar, revisando toda a estrutura das áreas, oportunidade com sistemas. A empresa cresceu muito rápido. Em 2019 era 2 bi de receita. A gente lembra que eu entreguei em 2023, que não foi como a gente esperava, 4,7. Eu tinha uma previsão que 2023 poderia ser 5 bi, por exemplo. Mais de 5 bi, até 5 bi e meio. Não aconteceu por diferentes razões. A gente entrou 24 com uma projeção mais, talvez, conservadora, né, de tamanho de negócio, e o nosso desafio é mostrar a rentabilidade talvez
obviamente sem ter um bi de urna, que seja pelo menos uma rentabilidade estruturalmente bem acima do que ela era antes dessa transformação toda, desse processo de diversificação. A gente tinha margem EBITDA de 5%, de 7%. Isso na rentabilidade operacional. O lucro, a gente sempre teve margens apertadas, né? Um negócio que parte de uma margem bruta ali que já não é muito forte, é 23%, 25%. Num excelente trimestre a gente bateu 30%, 31%, com a confluência de alguns fatores. Mas a gente vem trabalhando as linhas entre o EBITDA e o lucro, né? Imposto de renda não é um tema para a gente, não é uma linha crítica, mas despesas financeiras. Despesas financeiras a gente tem feito um trabalho muito bom, muito assertivo, de não só reduzir a dívida primeiramente, a gente vem reduzindo a dívida. Se tive a alavancagem caindo. Alavancagem caindo, consequência da redução da dívida e também do EBITDA mais forte que a gente teve recentemente. Mas a própria dívida líquida menor, né, ficou abaixo de 800 milhões, a gente já teve dívida líquida muito acima disso. Curva de juros, obviamente, CDI, a taxa CDI menor, né? Mas, além disso, nós alongamos perfis de dívidas, trocamos dívidas caras por dívidas mais baratas. Nós acabamos de resgatar uma debênture cuja taxa CDI mais 3,75. Nós liquidamos antecipadamente, faltavam 2 anos para vencer, 200 milhões de reais. Nós não emitimos nada, foi com caixa, é uma dívida cara. Nós contratamos uma dívida para pagamento da Algar de 190, então eu resgatei 200, contratei 190, mas são propósitos diferentes e custo muito menor, CDI mais 2,2. E aqui eu resgatei era CDI mais 3,75. Então aqui eu já tenho tremendo um ganho de eficiência em despesa financeira, mais a taxa CDI que está menor também do que ao longo do ano passado. E finalmente, nossa empresa é uma empresa que investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos projetos internos e externos, nós amadurecemos essa área, formamos uma vice-presidência que hoje se dedica também à parte de P&D, né, estratégia e P&D integrados. E prova disso é que os nossos projetos de P&D, nós apresentamos nossos projetos de P&D para o BNDES e contratamos uma linha de 330 milhões, com prazo de 9 anos, com 2 de carência e com uma taxa TR mais spread, muito menor que uma taxa CDI. O desembolso não é imediato, desse contrato nós captamos 180 milhões, mais ou menos agora no começo do ano. Uma parte em 2025 e um saldo menorzinho em 2026. Dessa forma, porque a gente tem que continuar apresentando os projetos e para ter direito às próximas liberações. Então, eu tenho um perfil de dívida muito melhor, mais longo, mais barato, e isso vai ajudar também a minha rentabilidade líquida, né? A última linha lá do P&L. Então, perfeito. Esse é o nosso desafio, ter uma rentabilidade operacional saudável, maior do que ela era historicamente. Dificilmente eu repito o que foi em 23, acho que isso a gente tem sido bem franco nos nossos calls de resultado, mas eu estou trabalhando também as linhas de resultado financeiro para ser mais eficiente. No final do dia, o que a gente quer é que no médio prazo eu volte a ter aquele patamar de receita que eu tive ali em 22, que foi recorde, foi 5,8 bi, alguma coisa assim. Eu volte a ter um patamar de receita de forma recorrente e que os projetos especiais que a gente ganhar aqui e ali se somem a isso. Mas eu preciso substituir essa receita que eu tive por negócios recorrentes. Por isso, serviços. A nossa maior aposta hoje, das diferentes avenidas que nós temos hoje, estratégicas e que são ainda relativamente incipientes, a mais urgente delas é serviço. Né? Então, a Positivo passou a oferecer os dispositivos para empresas e passou a prestar os serviços para essas empresas resultantes daqueles dispositivos. Então, você tem o usuário, uma empresa com 4.000, 5.000 colaboradores usando meus equipamentos.
Isso tudo precisa ser implementado, instalado, os perfis precisam ser baixados, controle de gestão, de produtividade, chamados, enfim. A gente pode fazer hoje uma oferta de serviços de acordo com a necessidade da empresa. Posso fazer o super básico, que é prestar uma garantia, que a gente já fazia, mas também prestar todo o suporte que aquela máquina exige, né? E você usa uma máquina 12, 14 horas por dia, tem um problema de acesso, tem um problema de segurança, tem um problema de conflito, tudo isso você pode ter hoje um profissional um profissional da Positivo te atendendo fisicamente ou remoto, Digital Field Services ou Field Services, e ainda oferecendo outros serviços que a empresa precise. Então a gente vem crescendo essa área, vem crescendo a parte de locação de equipamentos também. Locação são contratos de 2, 3, 4 anos e que exigem, que também pedem a prestação de serviços. Então a gente começou a ter uma linha de receita aqui com previsibilidade, com contratos de 3 anos, que podem ser renovados, em que a gente consegue ter uma rentabilidade maior. E não tem estoque, né? Quando eu presto serviço não tem estoque, é basicamente mão de obra. Toda essa área voltada para prestação de serviços foi criada a partir de 2021 e se chama Positivo Tech Services. Tá? Nossa receita do último ano ainda não foi muito significativa, talvez 6% da nossa receita ali, 6, 7% da nossa receita total, só tirando as urnas da conta para olhar receitas recorrentes. Mas daí a gente deu um passo importante, né, que foi a aquisição da Algar. Então, a aquisição da Algar traz, é um projeto que a gente vem trabalhando há um ano e que traz uma receita recorrente de contratos de 4, 5 anos, de clientes que estão com a empresa há 10 anos, 15 anos e mais recentes também. Mas essa nossa receita passa para 18. Então, e aqui tem recorrência, aqui tem mais previsibilidade, é aqui que a gente busca. Esse é o caminho que a gente está buscando para melhorar estruturalmente a rentabilidade do negócio. Perfeito. Até puxando esse gancho, a gente falou um pouco sobre a complementariedade, né, desses portfólios, novos serviços, mas a gente viu essa última aquisição recente da Algar. Então, eu queria entender onde estaria esse foco de alocação de capital, tempo e recurso. Como você está trazendo, tem uma parte de serviços, mas essa expectativa de atingir essa receita recorrente ali de 5, 6 bi, vem também da consolidação do mercado, entendo eu, ou não. Então, eu queria entender um pouco como está essa cabeça de alocação de capital e como vocês veem esse controle, né? essa junção de uma nova empresa, transformando em um hub de tecnologia, vamos dizer assim, com bastante serviço. Perfeito. Não, ótima pergunta. Acho que o racional por trás da aquisição da Algar, e acho que é importante eu falar o nome correto aqui, né? É Algar Tech MSP. O grupo Algar é enorme, tem vários segmentos. Nós compramos a unidade de negócios da empresa Algar Tech, que tem duas frentes, duas verticais. CX, que é Customer Experience, atendimento, e uma unidade de MSP. MSP é uma sigla para Managed Services Provider, gestão de serviços gerenciados de tecnologia. Foi esse o pedaço que nós compramos. Então, quando eu comentei da nossa estratégia, priorização, lançamos os nossos próprios serviços em 2021, passamos a vender os equipamentos e agora os serviços, mas a gente estava muito focado no usuário final. No usuário do dispositivo. Então, o movimento da Algar, da aquisição da Algar Tech MSP, nos leva para o coração das empresas, para os data centers, para a disponibilidade de cloud, serviços de cloud, cibersegurança, e com toda essa competência, a gente também vai ser capaz de orientar as empresas e auxiliar empresas no processo de uso de inteligência artificial. Mas, tendo dito isto, né, esse é, portanto, o movimento talvez o mais importante que a empresa fez, né, nos últimos vários anos, que foi um salto aqui na nossa estratégia, era algo que nós planejávamos fazer de forma orgânica e avaliávamos como fazer de forma inorgânica, né, os prós e contras de se avançar inorganicamente. E decidimos que essa era a empresa que nós precisávamos comprar, né? Como o Hélio, nosso CEO, fala, a gente não precisava comprar uma empresa de tecnologia, nós precisávamos de serviço de tecnologia, nós precisávamos comprar a Algar Tech MSP.
Então, foi um processo longo para fazer esse carve-out, e isso imediatamente acrescenta uma receita perto de 500 milhões ao ano. Esse foi o número de 2023, 474 milhões em 2023. Não era nossa ainda. A partir de 24, nós passaremos a consolidar já no mês de junho. Né? Já teremos um mês, vamos ter 7 meses dessa receita. E é um negócio que vem crescendo nos últimos anos. Nos últimos 2, 3 anos, o crescimento anual composto da Algar foi de 18%, 19%. Então, forte crescimento. Um mercado que está cada vez... E em tamanho de mercado, né? A gente faz uma estimativa interna, juntamente com dados de institutos de pesquisa mercadológica, apontam que o segmento em que a Algar atua é estimado em 40 a 42 bi, que nós não tínhamos no nosso mercado endereçável. Então, a gente acrescenta imediatamente um mercado endereçável de 42 bi. E a Algar ainda é pequena, a receita da Algar relativamente a isso, é um mercado bastante fragmentado, não tem, está entre as maiores empresas, mas não tem ninguém que domina um share absurdo desse segmento. Então isso acelera bastante essa estratégia. Alocação de capital, serviços, como eu disse, o nosso negócio ele não é um negócio de CAPEX, tá? Não é capital intensivo nesse sentido, mas nós temos uma necessidade de capital de giro muito alta, um negócio atual, Positivo Tecnologia atual, produzindo equipamentos, devices, dispositivos e revendendo. Essa parte de manufatura, produção, estocagem tem um ciclo longo. Importação da Ásia para concluir o processo produtivo no Brasil, 2 meses de navio, mais o prazo de produção, estoque, venda, recebimento, o meu ciclo de caixa acaba sendo maior que 1 ano. Muito, muito impactado por essa questão de estoques, e também quando você tem uma receita grande de varejo, é um pagador mais difícil. Em empresas a gente tem mais previsibilidade, instituições públicas a gente conhece muito bem, a gente trabalha muito bem, sabe quais editais a gente participa, a gente trabalha esse risco de exposição a órgãos públicos eventualmente com uma situação de caixa mais difícil. E a gente foca naqueles que têm uma situação mais saudável. Mas varejo é sempre uma incógnita. Então, a beleza desse negócio é que eu vou diminuindo essa exposição a varejo. Ele vai ser sempre importante para a gente. Mas vai ser uma vertical ali que a gente estima que vai ser 20%, 25%, tudo crescendo, mas essa parte corporativa, principalmente de serviços, crescendo mais rápido. Então, em termos de alocação de capital, isso é melhor para o negócio. É melhor para o P&L e para o balanço da Positivo. Porque não tem estoques, são clientes de longo prazo de um serviço crítico. Não é interessante para uma empresa, eventualmente, deixar de pagar os serviços que garantem a disponibilidade do seu data center, da sua nuvem. Isso é muito crítico, a não ser, claro, a empresa entre num processo de falência, enfim, pode acontecer em qualquer lugar. Mas tem uma previsibilidade muito melhor. O capital de giro é muito inferior versus o capital de giro que eu preciso alocar para um projeto de desenvolvimento de um produto. Né? O meu capital de giro hoje tem rodado acima de 40%, por exemplo. Num projeto de serviços desse da Algartec, é uma fração disso. Então é bom para capital de giro, logo é bom para a minha geração de caixa e finalmente isso vai se refletir lá no bottom line do resultado também. Né? Menos endividamento, menos despesa financeira, preciso captar menos para girar esse negócio e eu vou ter um lucro que se beneficia. Então sobre os diferentes ângulos dessa aquisição faz sentido. E onde nós estamos chegando agora, né? A Positivo está se posicionando como uma empresa one-stop shop. Né? Esse é o termo que a gente tem batido bastante, batido nessa tecla. One-stop shop em serviços integrados e tecnologia ponta a ponta para empresas. Do core, que é a parte de data center, dos servidores, até a ponta, o edge, que é o usuário do dispositivo, e passando pela nuvem. Então, os termos-chave são from core to edge, passando pela nuvem, e one-stop shop, né? Um parceiro
Um outro termo que a gente usa é uma powerhouse, né? Nós queremos ser o parceiro de soluções completas para empresas, né? Em que você não precisa buscar a empresa não precisa buscar em outros lugares. Essa é a ideia. Isso imediatamente passa a acontecer agora, já no mês de junho. Nós já temos essa envergadura. Oportunidades, além disso, além dos próprios negócios que a Algartec traz, e além dos negócios da Positivo, a soma das duas partes ela é potencialmente maior, né, do que 1 mais 1 igual a 2. Porque o que a gente busca aqui também é o cross-sell. Os clientes que trabalham hoje com a Algar precisam comprar dispositivos. Não compram da gente, tem um overlap muito baixo. Eu vou passar a atuar dentro dessas empresas por 2, 3 anos, 4, 5 anos. A gente passa a conhecer muito bem o que essas empresas precisam e eu posso oferecer as soluções e serviços da Positivo Tecnologia, né? Os serviços de gestão de ativos, os serviços de monitoramento, enfim, de manutenção dos equipamentos. Eu posso fornecer os equipamentos. E para os clientes da Positivo, que historicamente a gente olhou, fez um levantamento dos últimos anos, a gente atendeu mais de 1.000 empresas, das 4.000 maiores empresas do Brasil. Ainda tem 3.000 que a gente não penetrou. Nós somos um novo player no mercado, né? Nós somos muito recentes, como eu disse, 2021 nesse segmento. Então, as soluções de Algar para os clientes de Positivo. E essas são soluções mais complexas, maior valor agregado, contratos que envolvem 100, 200, até quase 500 pessoas em campo em alguns dos projetos profissionais que estão nas empresas, não estão no meu escritório, estão lá no data center, estão lá no cliente ou nas várias unidades do cliente atendendo e prestando esse serviço. Então, esse é o movimento em termos de alocação de capital. E acho que faz bastante sentido nesse momento que muito se fala sobre inteligência artificial, vocês estarem dando esse passo, entrando nesse mercado que tem bastante crescimento. Mas o que a gente vê que no setor de tecnologia, ao mesmo tempo que você tem bastante crescimento, você está exposto a um risco de um mercado muito dinâmico, né? Tecnologia ficando obsoletas mais rápido, né? Então, como que a empresa consegue controlar esse risco, né, nesse mercado tão dinâmico e cada vez mais rápido? Veja só, a Positivo Tecnologia tem 35 anos. Né? É um vencedor, uma empresa nacional que tem muito orgulho de ser brasileira. Nós acreditamos no Brasil, independente de qualquer viés político. Nós apostamos no Brasil. Estamos aqui, produzimos aqui, desenvolvemos aqui. A gente tem hoje 4.500, 5.000 colaboradores e quando somamos Algar passa para 9.000 colaboradores. Um gigante do setor hoje. E nesses 35 anos vimos inúmeros ciclos de mudança, as tendências globais e revoluções tecnológicas. Né? E estamos vivos, somos um player super competitivo e presente aqui hoje no mercado. E não estamos parados, né? Essa diversificação mostra que a gente está muito atento às grandes tendências. E estamos capturando oportunidades. Inteligência artificial, acho que é mais recente, obviamente, todo mundo fala disso e a gente nem sabe. É difícil ainda dizer qual é a magnitude disso no mercado, qual é o impacto de tudo isso. No Brasil, as coisas chegam um pouco depois. As demandas que nós vemos por equipamentos com, por exemplo, PC com inteligência artificial é algo muito recente. As empresas começaram a lançar agora, é muito caro ainda. Muito caro. Com o tempo, obviamente, a tecnologia sempre se torna mais acessível à medida que ganha escala, mas não é uma demanda que chegou no Brasil ainda. Mas nós já estamos preparados. A gente já anunciou, já lançamos o nosso primeiro PC com NPU, né, Neural Processing Unit, já embarcado no equipamento, com uma tecla para Copilot, mas a demanda ainda não começou. Então a gente observa muito essas grandes tendências para decidir em que momento a gente se movimenta também para não correr muito risco desnecessário. Observa as grandes tendências mundiais e como isso deve chegar no Brasil. Todos vão trazer, obviamente, mas a gente sempre está preparado para ser ali o primeiro ou estar entre os primeiros a oferecer essas soluções. Foi assim para a internet das coisas também. É um negócio, uma linha de produtos que a gente tem hoje super bem avaliada, com um aplicativo com mais de 1.200.000 usuários, produtos conectáveis, mas não foi o boom de mercado que se esperava, que se imaginava. Era a internet das coisas, agora a inteligência artificial. Servidores.
nós representamos uma empresa americana chamada Supermicro, que vende servidores, desenvolve, tem uma linha talvez a mais ampla do mercado de servidores high-end, de alta performance. Nós somos cessionários da marca no Brasil e produzimos no Brasil, ou montamos o equipamento no Brasil e fornecemos aqui no mercado brasileiro, e estão em altíssima demanda no mercado americano e outros mercados desenvolvidos. O ticker da empresa é SMCI. A ação explodiu também, ela é menor, claro, não é uma empresa, um market cap, mas entrou agora no S&P, aliás, com esse crescimento todo. Era uma small cap para padrões americanos, hoje já é uma empresa do S&P, e nós somos os representantes no Brasil. Eu não tenho 100% das vendas no Brasil, mas eu tenho quase. Né? Os servidores dos maiores supercomputadores da América Latina vieram de nós, né? Da Supermicro, fornecidos pela Positivo. E esses servidores já oferecem hoje produtos com as GPUs, com as soluções da NVIDIA. O Supermicro tem acesso a esses produtos até de forma prioritária, digamos assim, e viram essa demanda, explodiu. Estamos preparados, a gente tem as soluções, os servidores com inteligência artificial, mas são caros, são produtos que ainda a demanda não aconteceu. Mas se esse ciclo chegar aqui, estamos já preparados, já temos o produto. Além disso, a combinação, essa powerhouse, a combinação das empresas para formar essa powerhouse, né, que eu comentei, com 6 mil profissionais dedicados a prestar serviços de valor agregado para empresas, porque a soma de Algar com Positivo são 6 mil técnicos especialistas. Os da Positivo não são todos nossos, a gente trabalha com parceiros, são dos 1.600 da Positivo, talvez um terço seja nosso e o restante seja terceiros, e Algar 4.500. Algar tem 4.500 colaboradores, 4.400 técnicos especialistas e engenheiros que estão lá alocados nas empresas. Somando essas competências, a gente tem recurso hoje para ajudar as empresas na implementação de soluções de inteligência artificial. A Positivo tem um ecossistema de parceiros globais, os maiores nomes dos mercados globais, que fornecem as soluções para nós. Nós somos parceiros de Intel, de AMD, também de NVIDIA, de Qualcomm, Google, Red Hat, inúmeras soluções que hoje trabalham para a nuvem híbrida Nutanix, que é uma solução incrível para você fazer a gestão dos dados de nuvem pública, ou a híbrida, que é uma interseção entre a nuvem totalmente pública e a privada, né? Então, com esse ecossistema, com os profissionais, somos Microsoft, parceiros da Microsoft também, nós somos CSP Tier 1. CSP é o Cloud Service Provider. Tier 1 é o maior nível de um parceiro representante da Microsoft. Então, nós somos o nível 1 como representantes da Microsoft no mercado brasileiro para vender as soluções da Microsoft. Então, você vê que eu começo a combinar várias competências e que quando eu vendo uma solução Microsoft, além de ganhar uma comissão sobre aquela licença daquele produto, que inclui hoje o Copilot, que as empresas estão começando a implementar, né, para incorporar a inteligência artificial no dia a dia, nós oferecemos isso. Nós somos hoje qualificados para vender a solução Copilot, Azure também para nuvem e outras soluções da Microsoft, mas todo esse time, esses especialistas, os quais a gente está desenvolvendo, vai avançar no desenvolvimento e preparação para começar a apoiar as empresas. Então, como é que a gente surfa esse momento? Fornecendo os dispositivos que vão precisar rodar esses dados todos na ponta, os servidores, o próprio PC ou o smartphone, e um time de profissionais que a gente está capacitando para conseguir apoiar as empresas na implementação de processo. Então, é nesse âmbito que a gente deve se beneficiar de um eventual boom de inteligência artificial em termos de receita no mercado brasileiro, mas que, repito, a gente ainda não viu. Muita repercussão, enfim, mas na prática isso não dá para dizer que já vemos, mas estamos preparados para capturar a oportunidade, né? Perfeito. Falando um pouco de risco também, vocês são uma empresa do Sul e muita gente pergunta, né, quais são as empresas que foram mais impactadas com o desastre que a gente teve lá, infelizmente.
E então conta pra gente, se vocês tiveram algum impacto, como que tá esse processo lá no Sul e como vocês esperam sair, né, desse cenário ruim que, graças a Deus, está passando de uma forma até mais rápida. Isso foi muito, muito trágico, muito, muito triste, né? A empresa imediatamente se mobilizou para entender as consequências. Quem da nossa rede de colaboradores, de parceiros, primeiro colaboradores, né, foi impactado. E no dia a dia todos conhecem alguém que foi impactado por essa catástrofe, essa calamidade, enfim. A gente pode discutir aqui mudança climática, já provavelmente é um efeito imediato disso. É uma empresa que se preocupa com isso também, que tem iniciativas para reduzir seu impacto ambiental. Nos mobilizamos para apoiar nossos colaboradores. Não eram muitos, honestamente, né? A gente não tem uma presença física relevante, né, no estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos clientes, né? Nós temos clientes nos setores de varejo, público e privado também. Não existem perdas, né? A gente não tem produção, a gente não tem estoques, não tem nada. Então não existe esse impacto, tá? Claro que varejo no Sul, toda a economia do país vai ser impactada por isso e os próprios comerciantes de lojas e outros estabelecimentos no Rio Grande do Sul estão sofrendo. Então aqui no varejo acho que a gente vê uma perda mais imediata, mas é um percentual pequeno das vendas todas no Brasil. Acho que a nossa maior preocupação nós estamos nos mobilizando já para atender as necessidades de clientes que têm os nossos dispositivos, né? E que eventualmente perderam equipamentos nas escolas, servidores, órgãos públicos e empresas, e que, embora esse equipamento não seja meu, essa perda não seja minha, todos precisam de ajuda para reparar, para se levantar todo o tamanho do estrago e eventualmente, por isso, para funcionar novamente, né? Então é nesse sentido que a gente tem se mobilizado para tentar mitigar um pouco os efeitos desse processo, dessa catástrofe no estado, e apoiando as pessoas e também comunidades do nosso entorno, né? Boa, perfeito. A gente tem falado com as empresas têm tido essa atitude também, né? Ver todo mundo se ajudando, menor impacto para a questão mais material, mas a questão das vidas, isso tudo é importante. Muito bom. E a gente voltando um pouco na questão de capital de giro, cenário para frente, a gente viu, você deu uma aula aqui para a gente de tudo que a empresa tem feito, e a gente viu isso nos resultados também em giro. A gente viu a empresa melhorando essas linhas e no último ano gerou caixa, inclusive após investimentos, né? Então, como manter essa geração daqui para frente? Você falou um pouco da gestão ali de passivos, mas quais são as outras alternativas que vocês têm para manter essa geração e a gente vê a última linha ali aumentando para os acionistas? Acho que tudo de certa forma interligado, né? Então, o lado bom de não termos um crescimento tão expressivo em 2024, né, de não termos crescimento em termos absolutos versus o ano anterior e versus 2022, é que a gente tem uma necessidade menor de capital de giro, né? Então, não vou crescer 50%, não vou ter essa demanda por recursos aqui para produzir e vender, e aquele ciclo longo que eu comentei. Então, a gente passa a ter já uma liberação de giro, essa expectativa ao longo do ano, né? Por causa da receita menor. Varejo, que é um segmento que pode, né, em que a gente pode, talvez tenha um risco maior de errar nas expectativas, né? Eu vou produzir para uma demanda que de repente não acontece, e aí você mica com aquele produto com giro lento no teu estoque. A gente viu isso acontecer com PCs, a gente viu isso acontecer com smartphones. O ano de 2023 foi muito impactado porque nós nos preparamos para uma demanda em 2022 que não veio. E aí nós convivemos com esse estoque, tivemos que conviver com esse estoque ao longo de boa parte de 2023. E estoques que eu comprei insumos a preço de pandemia, né? Com fretes disparados, com indisponibilidade de componentes, tudo muito caro. Mas esse estoque a gente já reduziu, a gente praticamente zerou. Então eu não tenho um legado,
eu tenho um estoque hoje praticamente todo renovado. A parte de varejo. A parte corporativa e pública acho que é mais prática, porque são contratos, né? Eu tenho mais visibilidade da demanda. Varejo, a gente tem que fazer algumas projeções. Mas hoje, com o estoque já todo renovado, a gente tem menos dispersão hoje também em termos de produtos, é muito foco em PCs. A gente só tem uma linha agora de smartphones, a gente não tem mais os smartphones da Positivo, que eram os mais baratos, né? Abaixo de R$1.000. Eu até não comentei, né? A gente trabalha em PCs com duas marcas, a nossa marca própria, que é a Positivo, com produtos mais acessíveis, e uma marca mais premium, que é a Vaio. Nós somos os representantes da Vaio no Brasil, nós desenvolvemos a Vaio, inclusive, no Brasil, e somos homologados pela marca no Japão. E essa é uma marca que vende no varejo, mas penetra muito bem no segmento corporativo. Então, nessa trajetória de transformação e diversificação, nós diversificamos canais, produtos e marcas, né? Trouxemos marcas que acessam um público que a nossa marca não acessava. Então a Vaio destrava, é muito mais bem aceita nas empresas. A Positivo segue muito forte no varejo e também tem produtos extraordinários para empresas. Em smartphones, nós trabalhamos hoje com a Infinix, que é uma marca da Transsion, que é uma empresa baseada em Hong Kong, a quarta maior fabricante de smartphones no mundo, e que opera no Brasil por meio da Positivo e que é muito forte em outros mercados emergentes, principalmente África, partes da Ásia, mas talvez leste europeu. E no Brasil é representada pela Positivo, em que a gente também produz e distribui e é responsável pelo marketing, pelo pós-venda dos produtos no Brasil. Está indo super bem, teve uma tremenda rampa em 2023, começamos a vender em meados de 22, rampou em 2023, em 2024 estou com um crescimento de 2 dígitos, perto de 30% no year to date versus o ano anterior. Produto muito bom, não quebra, mas quebra muito menos, né? Sim. Tem tido ótimos feedbacks e avaliações em termos da qualidade do produto. Nós reforçamos a nossa estratégia junto a varejistas regionais, menor dependência dos maiores varejistas no Brasil, que passam por um momento de ajustes e de reestruturação. Então a gente teve que buscar outros canais, continuamos trabalhando com os 3 maiores, Americanas agora retomando, né, pós-recuperação judicial, mas fortalecemos muito o nosso footprint com os varejistas regionais, que estão muito bem capitalizados e que distribuem esse produto onde vai muito bem. Phoenix está indo realmente muito bem. Então, uma das alavancas que está crescendo super bem. Gira rápido, PCs novos, produtos atualizados, custo menor, tudo isso está ajudando hoje para um capital de giro, né? Obviamente, receita vindo, a gente está, acho que, com um estoque muito mais eficiente. No tempo, né, um menor share da receita de varejo no mix total significa também um capital de giro melhor, né, um capital de giro em relação à receita menor. Isso é mais liberação de caixa para o negócio. E no final do dia a gente paga dividendos, a gente tem pagado o mínimo obrigatório, né, que é o nosso estatuto, 25%. Mas entendemos a importância de, eventualmente, remunerar melhor o acionista. É algo que a gente temos prioridades, a gente tem que sempre, né, balizar a melhor alocação de capital, o que é mais eficiente. Por isso esse movimento todo de liability management, de trocar dívidas, fazer uma aquisição, alongar algumas dívidas para a gente estruturar melhor o nosso balanço, reforçar. E a gente está muito mais tranquilo agora. A alavancagem, a gente fechou o primeiro TRI em 1.3, só 1.3 vezes net debt EBITDA, né, dívida líquida EBITDA, sobe um pouco agora com a aquisição da Algar, por causa desses 190 milhões que a gente toma para compra, mas com o tempo vai agregando também, né, um mês de EBITDA de Algar, à medida que o tempo vai passando e vai incorporando esse EBITDA que vai ajudar também a mitigar essa alavancagem um pouco maior, mas não muda estruturalmente. Então, com um balanço mais saudável, com capital de giro agora preparado para ser mais eficiente,
endividamento menor, dívida líquida menor, com prazos melhores e com custo menor, tudo isso ajuda a linha de baixo. E o nosso objetivo é continuar, no mínimo, pagando esses 25%, mas sempre que possível, queremos poder remunerar melhor os acionistas, né? Esse foi um ponto interessante que a gente viu no case da Positivo, exatamente que apesar do crescimento que teve nos últimos anos, a empresa sempre pagou dividendos para os seus acionistas. E que se você pegar também no último ano, o dividend yield ali foi bem interessante. Uhum. Então, essa continua sendo uma estratégia da companhia. É importante para nós. Lembrando que a gente sempre, aquilo que eu comentei, a gente tem que sempre avaliar todas as nossas prioridades. Essa é uma delas. Mas aí a gente tem que ponderar, do ponto de vista da estratégia financeira, o que é mais eficiente. Até então tem sido mais eficiente a gente equalizar melhor o nosso balanço, a nossa estrutura de capital, pagando o dividendo mínimo. Com o tempo, se a estratégia toda acontecer como esperamos, acho que a gente abre espaço para eventualmente ser mais atrativos aí em termos de distribuição, né, para os acionistas. Perfeito, Luiz. E para fechar, queria passar a palavra para você fazer as considerações finais e dizer para os nossos ouvintes se vale a pena investir na Positivo. Bom, obrigado pela oportunidade. É uma empresa realmente, acho que todos nós temos que valorizar, né, o que é brasileiro, né, o que é nosso. É uma empresa que sempre se dedicou muito a dar acesso à tecnologia em toda a sua história, né, a todos os brasileiros. E é uma empresa que se sofisticou, que se modernizou, que diversificou, que hoje atende diferentes segmentos da sociedade, que tem um portfólio completo hoje de soluções e serviços para as empresas de todos os segmentos e tamanhos. Né? Então, muito mais do que um PC para um consumidor final, a gente está vendendo servidores para os maiores supercomputadores da América Latina, da Petrobras. Estamos em segurança eletrônica, estamos em plataformas educacionais, estamos atendendo as maiores empresas do Brasil, bancos, empresas do setor de saúde, laboratórios, planos de saúde, redes de restaurante, que tem hoje algum serviço, produto ou solução, ou a combinação deles, né, que contratam hoje uma ou mais dessas diferentes ofertas, e está na casa de muitos consumidores brasileiros também. Então é uma empresa mais preparada, acho que, para as adversidades. Essa diversificação já se mostrou eficiente nos últimos anos, em que quando uma vertical vai mal, a outra segura. E essa é a beleza do negócio, e a gente está muito focado nessa que é agora serviços, pelas razões que eu falei, pela rentabilidade, previsibilidade de receita, mercado que cresce, mercado endereçável gigante. O mercado total da Positivo é mais de 120 bi, mas 40 deles a gente acabou de trazer para dentro de casa, e a gente quer explorar com as duas empresas combinadas. A combinação das duas competências é uma solução, é a powerhouse que eu falei, né? O powerhouse one stop shop. O que você precisa, empresa, órgão público, a gente tem, a gente desenvolve ou a gente oferece por meio de parceiros. Então, acho que essa é a tese que os investidores precisam olhar hoje para Positivo, né? Sobre essa trajetória em busca de mais resiliência, de mais previsibilidade, de negócios com rentabilidade maior e com menor investimento em giro. Para te dar uma ideia, te dar um exemplo, né? A margem EBITDA da Algar em 2023 foi 14,8%. Ela é maior do que a margem que eu reportei em 2023 com os projetos especiais das urnas eletrônicas, que foi uma tremenda de uma margem. Então já é maior. Eu preciso agora que esse EBITDA seja maior. Eu preciso de mais receita em serviços. É por isso que a gente fez esse deal, por isso que a gente está muito focado em ser cada vez mais percebida como uma empresa de soluções, serviços, one-stop shop, e que também tem um pilar, uma vertical de varejo, que nos dá escala, que nos dá marca, né, que nos dá poder de barganha com os fornecedores dos componentes, chips, processadores, enfim. Então, acho que é essa a ideia, hein? E na minha opinião, minha humilde opinião, acho que todos têm que olhar a tese com carinho e não perder esse momento que nós estamos passando agora, que é o início dessa nova vertente aqui, essa expansão de serviços que saltou de 6% ou 7% da receita para 18%. E agora a gente vai para cima. Muito bom. Legal? Luiz, mais uma vez, muito obrigado por tirar um você. tempinho para falar com a gente.
E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, assim você indica para o YouTube que mais gente pode gostar desse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, assim você tem acesso completo e gratuito a tudo que nós produzimos. Até a próxima!